Boa noite, meninas! Tudo bem por aí? Que bom estar aqui com vocês nessa live. Encerramos a nossa jornada do cérebro produtivo com a nossa Masterclass quinta-feira passada, quinta-feira agora, 3 dias atrás, com a aula do cérebro produtivo. Foi muito legal estar lá com muitas pessoas e eu queria saber, caso você tenha assistido a Masterclass quinta-feira, conta pra mim o que você achou, se você teve algum insight, o que foi mais interessante, algo que você não sabia, aprendeu. Coloca aqui pra gente poder compartilhar e falar para as outras pessoas também que não assistiram, tá bom? Mesmo que você tenha assistido ela gravada. Então, eu quero falar com vocês hoje sobre como conquistar a nossa produtividade um passo por vez. Primeiro de tudo, eu preciso falar aqui o que é, afinal, produtividade. Que tipo de produtividade eu busco e entendo que todas as pessoas deveriam buscar. É uma produtividade possível, é uma produtividade com qualidade de vida, com saúde mental, é uma produtividade alinhada com os nossos valores. Não é abrir mão do que é mais importante para você para dar conta de muitas horas de trabalho. Não é você estar sempre frustrada, culpada, sentindo que não tem nenhum momento, às vezes com a sua família, com as suas amigas, com você mesma, com autocuidado. Para mim isso não é produtividade real, tá? Isso para mim é uma produtividade inventada por pessoas que passam uma ilusão, vendem uma ilusão, uma vida que a gente sabe que não se sustenta a longo prazo, tá? Então também eu preciso dizer para você que é necessário respeitar seu momento de vida. E eu vejo que muitas mulheres ficam se cobrando uma produtividade de uma época que elas tinham muito menos demandas. Ah, mas antes eu fazia isso, antes eu fazia aquilo. Realmente, antes você geria só a sua própria vida. Hoje, provavelmente, você tem outras pessoas que dependem de você, que convivem com você. E daí, a gente precisa ter metas realistas, né? Eu sempre digo que o nosso cérebro nunca é o mesmo. Todos os dias, o nosso cérebro muda de acordo com o ambiente que a gente está, de acordo com a nossa saúde, de acordo com o que a gente consome de informação. Tudo isso influencia na forma que o nosso cérebro produz. E tem coisas que não estão no nosso controle. Então, se eu tenho uma mulher com um bebê em casa, naturalmente, né, é esperado que ela tenha uma produtividade em determinadas áreas menor. Porque como é que vai caber um cuidado aí 24 horas por dia com o bebê, com muitas horas de trabalho, ou com uma concentração em raciocínio de quando ela não tinha filho ainda? Não tem como. Então, a gente vem falar hoje, desmistificar a questão da produtividade. Acho que esse, assim, é um primeiro passo importantíssimo e que bom que eu tô aqui para poder trazer essa mensagem para vocês. Outra coisa, eu tenho ouvido muitas queixas de mulheres em relação à procrastinação. Então, o sentimento de que eu só faço na última hora, eu tô deixando alguns pratinhos caírem, não tô conseguindo fazer tudo como eu fazia antes, né? Eu me esqueço, eu me passo por irresponsável, eu prometo uma coisa e não cumpro. Então, tem muitas causas de procrastinação, né? Que a gente deixa as coisas no último minuto. Mas uma coisa que é muito específica de um momento de vida em que nós temos que exercer muitos papéis é se colocar em último lugar. Então, eu procrastino o meu autocuidado, eu procrastino o meu lazer, eu atraso as minhas necessidades em prol dos outros. Então, eu te pergunto, né? Qual foi a última vez que você se colocou em primeiro lugar? E é muito fácil a gente cair nessa armadilha, sabe? Pessoas que se doam demais, elas são muito elogiadas, elas são muito reforçadas nesse papel de ser generosa, de ser uma mãe que pensa muito nos filhos, uma esposa que tá sempre fazendo tudo pro marido, ou a funcionária que faz hora extra se precisar, pede pra ela que é ela que resolve, sabe, aquela velha ditado, né? Pede pra quem tá mais ocupado que essa pessoa que vai fazer. Então,
a pessoa se sente um pouco egoísta de ter momentos para ela, de se cuidar, né? Mas isso, gente, é uma premissa básica, porque todos nós temos limites. E a verdade é uma só, né? A nossa vida tem que estar boa para quem está perto de nós ficar bem também. E a gente tem ouvido muitos relatos de exaustão materna, por exemplo, burnout materno. E quando a gente se vê, né, às vezes tá falando cada coisa pro filho, do tipo, meu Deus, vocês não me dão paz, meu Deus, eu não aguento, vocês pensam que eu sou o quê? E isso aí, gente, é sinal que já tá um descontrole, né? Uma sobrecarga emocional, mental, física, que uma hora a gente transborda, o copo transborda. Então, quando eu falo de produtividade real, a gente também precisa colocar algumas necessidades nossas como mulheres, né? Isso é algo que é interessante. Eu escuto mulheres já com mais idade, ali a partir dos seus 50, 55, 60 anos, falarem pra mim: ai, doutora, eu devia ter cuidado mais de mim. Eu devia ter pensado um pouco em mim. Mas já passou, né? Então elas falam... Teve uma moça que falou assim pra mim: eu abri muito mão da minha vida e agora estou tentando retomar. Então, com seus 50, 55 anos, o que acontece? Os padrões estão tão fixos já, as pessoas já sabem exatamente como você vai se comportar, que existe muita resistência daí quando aquela mulher tenta mudar. A gente tem que batalhar para ter o nosso espaço sempre, porque a vida não pode ser um checklist de coisas que você... Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E você vai ticando a lista, não pode. Nós precisamos ter alegria, nós precisamos ter prazer na nossa vida, entende? É isso que torna os momentos simples especiais. É você ver uma amiga de vez em quando. É você tomar um banho mais demorado de vez em quando. É você ir sozinha. Outro dia uma amiga minha falou: Ju, vai sozinha tomar um café. Vai ficar sozinho com seus pensamentos. Isso é muito importante, tá? E outra coisa que eu preciso falar pra você. Então, tem muitas mulheres que não se permitem fazer algo que elas gostam. E não tem que ter outra explicação. Você pode fazer uma coisa só porque você gosta. E isso é abastecer o nosso cérebro. É deixar ele descansar um pouco, brincar um pouco, entende? Então, às vezes a gente acha que pra gente poder deixar o filho com alguém, e o marido que se vira com as crianças, e não fazer aquela faxina no sábado, que você só pode fazer no sábado, porque você trabalha a semana inteira, pra fazer uma coisa que você gosta, que isso não tem justificativa. Mas não, nós também ensinamos, nós somos modelos para os nossos filhos, para as nossas filhas, quando nós nos cuidamos. Isso é muito importante, então eu preciso que vocês pensem nisso. Eu vou contar pra vocês uma história que me marcou, eu nunca esqueci. Um dia eu tava assistindo um vídeo aqui da internet, mas há muitos anos atrás, com o Steve Jobs, aquele cara da Apple, né? Foi um super empresário e super inteligente e tal. E o Steve Jobs, ele tava contando num discurso de uma faculdade que ele largou a faculdade, né? E ele continuou assistindo as aulas porque a namorada dele ia na faculdade. Então, para acompanhar a namorada, ele entrava nas aulas, mas ele não era mais aluno matriculado em nada. E essa namorada dele, da época, fazia um curso de caligrafia. E ele ia com ela, e ele começou a gostar de fazer caligrafia. E as pessoas perguntavam assim, mas por que você faz uma aula de caligrafia? Que coisa mais inútil, que perda de tempo. E ele disse, porque eu gosto, eu achei legal e eu vou fazer. E daí, porque o Steve Jobs tinha esse conhecimento, porque ele se permitiu fazer algo que ele gostava apenas, ele brinca que quando ele criou o computador, o Mac, ele sabia as fontes de caligrafia. Então, quando ele fez o programa o software, né, para escrever, ele colocou um monte de fonte. A pessoa podia escolher a letra que ela queria usar. Daí ele fala que o Bill Gates copiou ele quando criou o Windows. O Bill Gates também colocou um monte de fonte. Então, hoje, todas as pessoas no mundo podem escolher que fonte elas querem usar no Word. Porque um dia, o Steve Jobs resolveu fazer uma aula de ortografia que ninguém dava valor naquilo pra nada. Então, eu acho que
Eu achei muito legal essa história, porque eu pensei, meu Deus, olha só, né? Como que às vezes a gente não se permite fazer algo, a gente não vê uma justificativa. E na verdade, você precisa ser um pouco livre. Tudo bem você gostar de uma coisa que só você gosta. Tudo bem você de vez em quando fazer algo pra você. Então, uma causa de procrastinação muito relacionada ao nosso autocuidado é isso, é um peso na consciência. Outro dia mesmo, eu queria muito fazer um tratamento, né, ortodôntico, e eu tava enrolando. Eu falava, gente, onde que eu vou pôr essa dentista na minha agenda? No meio da semana, né, não tinha como. Daí, por quê? Porque eu sempre abri a mão. Ah, porque é o futebol dos meninos, porque é o taekwondo do Daniel, porque é a natação, porque não sei o quê. Até que ela falou, você vai perder a carência, daqui a pouco você vai ter que pagar tudo de novo. Daí, né, gente, criou a urgência, eu fui lá. E eu pensando, como eu não posso fazer algo assim tão básico, né? Como ir no dentista, fazer um tratamento. Isso precisa estar mais presente na nossa vida, tá? Então, pense nisso. E eu te digo mais, às vezes a gente não consegue fazer coisas que a gente não se permite porque a gente nem fala pros outros. Então, às vezes você carrega, ah, porque meu marido não tá nem aí. Ah, porque, nossa, ninguém cuida das crianças pra mim. Você nunca nem pediu. Você, na tua cabeça, criou isso e não verbaliza. E, de repente, se as pessoas soubessem, elas se mobilizariam para te ajudar mais. Então, uma das causas de procrastinação é a gente sempre se colocar em último lugar. Mas lembre-se, é a velha história da máscara de oxigênio no avião. Se você não coloca primeiro em você, como você vai ajudar os outros? Então, quando você investe em você, quando você se permite se cuidar, respirar, fazer uma academia, sabe o que acontece? Todo mundo melhora. Uma mãe que se cuida tem filhos mais cuidados, tem uma casa mais harmonizada, tem uma produtividade no trabalho melhor, tudo melhora. Então pense com carinho nisso, tá bom? Eu vi que várias pessoas estão entrando agora, então novamente eu queria contar pra vocês da minha aula de quinta-feira, que nós tivemos a Masterclass, a aula do cérebro produtivo. Eu gostaria de saber quem aqui teve oportunidade de assistir a aula, ao vivo ou gravada, e me conta se você teve algum insight, o que você viu lá na aula que, nossa, abriu os seus olhos. Essa aula foi um momento muito especial para mim, porque eu pude apresentar o meu projeto, que é o Clube do Capital Cerebral, que é mostrar para as pessoas que eu criei um método justamente de ter um cérebro mais equilibrado e mais produtivo. E esse método, ele se constitui em um curso de 3 meses com aulas gravadas, curtas e principalmente os encontros online ao vivo. E nesses encontros eu trago ferramentas práticas para a gente desenvolver nossas habilidades cerebrais, para a gente se conhecer, para a gente ter uma rota de como o nosso cérebro pode ser mais equilibrado e mais produtivo. E esse tipo de conhecimento, gente, hoje eu tô assim, muito feliz de estar aqui, porque agora que todo o estresse da aula passou, né, eu tava me preparando bastante, eu sinto que eu posso ser bem aberta com vocês. Eu realmente sei que o método funciona, porque primeiro de tudo eu usei na minha própria vida. Então o Clube do Capital Cerebral, ele veio da minha própria experiência em primeiro lugar, né? Quem já me viu aqui no Instagram, já viu meus conteúdos, sabe que eu fiz psicoterapia desde a faculdade, né? Foi uma época ali que a minha ansiedade estava muito alta, eu estava sobrecarregada. Mas a verdade mesmo é que eu faço psicoterapia desde aquela época. Em alguns momentos eu parava, eu sentia que eu estava bem. E as demandas da vida vinham acontecendo, né? Então eu me casei, voltei a fazer psicoterapia. Foi a primeira vez que eu fui morar com outra pessoa, saí da casa dos meus pais. Por mais feliz que eu estivesse, quando eu voltei da lua de mel, eu fiquei uma semana doente. Eu nunca faltava no trabalho. Acho que o pessoal pensou, meu Deus, o que tá acontecendo com essa doutora Juliana? Nunca faltou, de repente, foi pra lua de mel, voltou uma semana doente. Muito estresse, né? Muitas mudanças. Eu não queria sair da casa da minha mãe. Eu ficava indo lá todo dia. Meu marido falava, meu Deus, mas você nem via seus pais assim quando você morava lá. Agora todo dia você quer ir lá. Muita mudança. Voltei pra psicoterapia, foi ótimo. Depois, puerpério do meu primeiro filho. Pode saber, voltei pra terapia. Então, junto com o meu conhecimento de psiquiatra, eu fui muito experimentando
as fases da vida adulta, né? E as demandas e os novos papéis e tudo isso me abalava também. Só que junto com a psicoterapia, o meu estudo de neurociência, né? A neurociência ela é um mundo fascinante que se desenvolveu há pouco tempo relativamente. Pode perceber, as pessoas falam muito mais do cérebro hoje em dia, ele é muito mais valorizado hoje, porque a ciência só entende ele hoje, na verdade. A ciência precisou se desenvolver para entender o cérebro, de tão complexo que ele é. Então, junto com esse meu conhecimento, com a minha experiência de vida e com o atendimento na clínica, porque quando a gente vê tantas pessoas com tantas histórias de estresse, de sobrecarga, de desgaste, de adoecimento, e ver o que os meus pacientes faziam e dava certo e melhorava, é como que se meu cérebro já tivesse um algoritmo. Eu já sei. Então, uma coisa assim, não é apenas um conhecimento teórico, é um conhecimento vivido, mas também, eu vou tentar explicar de uma forma simples, de tanto ver, o meu cérebro, ele criou já como que um algoritmo mesmo, uma fórmula. Então, a gente já meio que sabe. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas os médicos que mais escrevem livros para o público geral são os psiquiatras e os neurologistas. Por que será que essas duas especialidades médicas são as que mais querem contar para o público geral o que eles sabem? É porque nós estudamos o comportamento humano e nós observamos padrões. E quando você sabe o que dá certo, você quer muito contar para as pessoas. Então, é muito natural, é como a gente sabe. Então, por conta disso tudo, e vendo tantas vidas transformadas, eu criei o método, o Clube do Capital Cerebral. Então, serão 3 meses de curso com 6 módulos, e cada módulo vai abordar uma habilidade cerebral. Além disso, nós vamos também fazer um questionário para a gente poder ver onde estamos com o cuidado do nosso cérebro, com a nossa produtividade, com o nosso equilíbrio, e todo mês nós vamos aplicar essa escala para a gente ir acompanhando o desenvolvimento. E o que eu acho muito importante, são 3 meses, por quê? Porque mais que 3 meses demanda assim muito investimento de tempo, de energia das pessoas, né? O cérebro, ele gosta de coisas que tem um tempo mais curto. Então, 3 meses ele é ideal, porque a gente vai terminar dezembro já sabendo tudo. Nós vamos falar de foco, nós vamos falar de metacognição, que é essa capacidade que o cérebro tem dele mesmo se observar, dele ver suas emoções, seus pensamentos, o seu estado de funcionamento. Então, tem pessoas que vivem no piloto automático, não param nem para pensar, para se observar. Isso não é o caminho da produtividade, não é. Porque se você não avalia o processo, como é que você melhora esse processo? Não tem como. Além disso, nós vamos trabalhar assertividade, que é comunicação. Então, hoje em dia, muito importante. Os meios digitais, eles cortaram nossa comunicação demais. Nós não temos etiqueta para conversar no digital. Isso tem prejudicado muitas pessoas. Nós precisamos de socialização. Nós vamos trabalhar também o autocontrole. O autocontrole é a habilidade cerebral que determina a longo prazo o sucesso. As pessoas que desde criança nos estudos mostram um autocontrole maior, elas têm a longo prazo tudo melhor, gente. E não importa, viu, se ela, o bairro que ela nasceu, as condições que ela teve, na verdade, o autocontrole ele determina muito isso. E hoje, o nosso autocontrole ele é muito tentado com armadilhas digitais e também de outras fontes, né? Então, a gente precisa focar muito nisso. Além disso, nós vamos falar de generosidade, empatia, nós vamos falar de criatividade, de resiliência. Então, é um curso que vai abordar muito todas essas habilidades. Então, você já vai sair com muita informação. As ferramentas que eu trago em PDF, elas vão no primeiro módulo do foco, desde organização, planejamento, prioridades, até toda essa questão de trabalhar nossos valores, de autocuidado. Então, você sai com uma consciência muito melhor. Então, eu vou te ensinar. Entenda que você não vai estar sozinha. Isso é muito importante, porque para a gente ter produtividade, a questão de
focar no que é importante, de ter o seu lado, uma especialista que já vai te mostrando. Eu sei o caminho das pedras, eu mesma percorri, eu estudei e eu tenho muitas e muitas mulheres aqui que já conseguiram. Então eu sei que você vai conseguir, tá? Eu tenho que te dizer, essa turma é assim, a menina como diz, a menina dos meus olhos, né? Então eu vou fazer de tudo mesmo. Tanto é que a gente já tem a nossa primeira aula programada quinta-feira agora, vai ser ao vivo pelo Zoom. E depois disso, um encontro semanal comigo ou com um especialista do meu time. Teremos psicólogas, uma endocrinologista e um educador físico. Então, gente, com tudo isso, não tem como sair e não ser transformada. Não tem como. Se você cumprir em assistir as aulas e fazer os exercícios e utilizar as ferramentas, eu tenho certeza que vai ter mudança positiva na sua vida. Você vai se sentir muito melhor. Eu preciso falar pra vocês. As inscrições do meu curso vão até terça-feira. O link está na bio do meu Instagram. Então, não perca tempo. Tome essa decisão e venha comigo, porque quinta-feira já temos aula ao vivo. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então, voltando aqui, estávamos falando da máscara de oxigênio. Então, coloque primeiro em você e depois nos outros. Mas se cuide. Então, quando nós não pedimos ajuda, muitas vezes nós vamos ter sim uma sobrecarga, um cansaço mental, né? Então, junta muitos papéis, aquela questão que eu falei de não se cuidar, de não se olhar, de não saber como sair dessa roda viva. E daí eu tenho uma pessoa extremamente exausta. E os modelos que vemos na internet são de que o sucesso é fácil, de que você só basta força de vontade, de que se você quiser você muda rapidinho, que você tá com preguiça, que você dá muita desculpa. E daí a gente já tá se cobrando por dentro, começa a ver esse tipo de conteúdo, daí é certeza mesmo. Então, bora tentar, bora fazer. Né? Precisamos entender que, apesar das horas de trabalho terem diminuído de fato para a humanidade nas últimas décadas, né? Nós trabalhamos menos horas, por incrível que pareça, do que há 200 anos atrás, do que há 100 anos atrás. Mas o estresse, a pressão por resultados que nós estamos vivendo hoje é demais. Outro dia eu falei com uma amiga, desculpa gente, às vezes minha voz é uma falhadinha, que ela tá grávida. E nós duas conversando, meu Deus, porque ficou grávida, já começa, né? Mulher não pode comer doce, pelo amor de Deus, porque daí, como é que é a história? O açúcar já vai lá pro líquido amniótico, o sabor do doce, a criança já vai nascer viciada em açúcar, e você tem que fazer isso, aquilo. E ela falou assim, menina, você acredita? E ela tava tendo muita náusea, né? E a gente começou a brincar, deve ser menino, sei lá, será que é menina? Menina que passa mal, aquela coisa toda. Ela falou assim, Ju, você não acredita. Eu fui contar pra minha avó que eu tava passando mal, eu tava grávida. Diz que a avó dela falou assim, deve ser menino, porque quando eu tava grávida do teu pai e do teu tio, passava tão mal, não conseguia nem fumar. Daí a gente riu muito, porque na época da avó dela, as gestantes fumavam, entende? E tudo bem. E hoje, pra nós, é claro, gente, pelo amor de Deus, não tô falando que gestante deve fumar. Nossa, longe de mim, né? O que eu mais gosto é ver paciente parar de fumar. Mas... hoje até assim, coisas simples já estão na nossa mente. Não posso fazer, isso tá errado, né? Então, há uma pressão, um estresse muito grande de sempre a mulher tem que fazer tudo certo. Essa é uma grande insegurança nossa. Nós não podemos fazer nem de mais e nem de menos. Faça exercício físico, mas olha, não seja uma mãe ausente, hein? Não vai pensar mais no seu corpo do que na sua família. Olha, não seja muito vaidosa, mas também não se larguem, pelo amor de Deus. Então é sempre assim, esses sinais contraditórios de que nós temos que dar sempre 100% de nós e, enfim, sermos perfeitas. Então tudo isso gera essa sobrecarga, tá, gente? Porque a produtividade ela é muito impactada pelo trabalho mental. Então você pode estar até paralisada, mas mentalmente com a cabeça a mil. Isso cansa muito. E é o que eu digo. Escolha as suas batalhas. Então, nós temos que saber priorizar
para nos sentirmos menos sobrecarregadas e sermos mais produtivos, precisamos saber o que é mais importante para nós, tá? E também delegar, pedir ajuda para outras pessoas. Isso também é o jeito. Então, além disso, como eu estava explicando para vocês, a sobrecarga. Outra questão importante para a procrastinação é a falta de prioridade. Eu acabei de falar, escolha suas batalhas, né? Então, nisso, eu trago para vocês um conceito que chama a lei de Pareto, né? Que ele fala que 20% das suas ações trazem 80% dos resultados. Então, gente, isso vai diretamente contra o perfeccionismo. Não queira ser 100% todo dia. Escolhe o que é mais importante, que vai te dar os 80% que você precisa. E abre mão de algumas coisas, né? Aquela velha história, a gente precisa ter também o nosso descanso. Outra coisa, eu sempre falo da matriz de Eisenhower, que é um modelo que a gente tem que entender também o que é importante para nós e não urgente, porque senão a gente abre muito mão das nossas coisas, entende? Então, quando eu falo para você que o meu curso, eu preciso de 1 hora na quinta-feira e, sinceramente, uns 30 minutos nos outros dias, poxa vida, será que é pedir tanto assim para você se olhar, para você ter um salto na sua qualidade de vida, na sua produtividade? Eu acho que a gente precisa colocar algumas coisas em perspectiva, tá? Porque fazer as mesmas coisas vão nos levar aos mesmos resultados. E as pessoas que estão ali podem não entender às vezes, mas quando elas veem a gente melhorando, daí elas entendem. Então, às vezes pode ser que um marido, uma amiga, alguém da tua família não vai entender. Ah, mas por que você vai fazer isso agora? Porque eu preciso, porque eu quero. Lembra que eu falei do Steve Jobs? Porque é legal, porque é bom pra mim. E aí, quando elas veem os resultados, agora eu entendi. Tudo bem, a gente respeita, cada pessoa tem seu momento. Mas não fica ouvindo muito o negativo, tá? É importante a gente entender que esse passo, essa decisão cabe a nós. Nós colocamos os limites nas pessoas. E a gente precisa verbalizar. Eu acho isso importante, é porque eu quero. O que mais? A gente fala muito de multitarefas. Eu falo direto aqui. Multitarefa, sequenciamento de tarefas. É natural uma mulher fazer multitarefa. Tem momentos da vida que não tem jeito. Mas que seja o menos possível. Porque não é a melhor forma de funcionar. E o nosso cérebro vai ser pouco produtivo se você fizer multitarefa todo o tempo. Mas também não sou utópica, né? Não tô sonhando aqui que ninguém nunca vai fazer multitarefa. É impossível. Mas entenda que não é o melhor jeito. Então priorize. Isso aqui é muito importante, eu preciso fazer agora. Não tem jeito, não tem mais ninguém aqui. Faça a sua multitarefa, mas por menos tempo, por favor. Outro conceito muito importante que eu quero trazer para vocês, que eu falei bastante quinta-feira lá na minha aula, quando eu falei do clube, é a infobesidade. Então, hoje nós temos uma oferta muito grande de informações. Meninas, a Kate perguntou, existe um método para melhorar a questão da multitarefa? Kate, um jeito muito legal de fazer isso é o método Pomodoro. O método Pomodoro, ele estabelece 25 minutos de uma tarefa, com 5 minutos a 10 minutos de descanso. Pra gente se adaptar à multitarefa, porque, na verdade, fazer 2 coisas ao mesmo tempo, o cérebro não faz. Ele fica trocando a atenção disso pra aquilo. E daí isso cansa muito ele. Então, se você tem muitas coisas pra fazer, faça por 25 minutos. Esse é um tempo muito bom de focar numa atividade, depois volta pra outra. A questão, assim, quando são tarefas muito complexas, você quebra ela em pequenos pedaços, em pacotes de 25 minutos. Então, esse é o melhor jeito, tá? Agora, presta atenção. Às vezes, quando a gente associa um estímulo bem legal com um que é mais ou menos legal, a gente fica mais produtiva. Então, daí é uma multitarefa boa, né? Outro dia, eu vou contar aqui, gente, porque a Kate que contou, que ela tava dobrando roupa, assistindo Netflix, uma coisa assim. Daí tudo bem, porque é uma tarefa mais mecânica, tipo assim, dobrar roupa, né? Tirou do varal, da máquina, sei lá, e ela tava dobrando roupa. E assistindo a série dela. Daí tudo bem, sabe por quê? Isso aí, você tá colocando o estímulo que seu cérebro gosta, junto com algo bem mecânico. Daí não vai desgastar. E você põe um emparelhamento de estímulos, né? Uma técnica legal. Agora, fazer 2 coisas que você precisa estar presente, com foco e raciocínio.
daí não vai rolar. Daí aquela conversa que você quer ter com o teu marido e as crianças estão aqui, e daí você não presta atenção nem aqui nem ali, daí desgasta muito. Mas foi até muito bom, viu, Kátia? Obrigada pela sua pergunta, porque eu pude esclarecer para as meninas aí. Se alguém quiser saber, né? Eu atendo em clínica sim, tá, gente? Eu falei que eu não atendo de sábado mais aqui na clínica. Eu fiz um story falando, mas na clínica em Londrina eu atendo sim. É justamente por conta do curso que eu vou deixar os sábados de manhã para eu poder estar preparando mais material, né? E fazendo as consultorias também, né? Porque lá na aula de quinta-feira teve o bônus, então eu tô agendando as consultorias com quem já adquiriu o curso, né? Então eu deixei os sábados livres para isso. Mas eu trabalho aqui em Londrina normalmente, de segunda a sexta, tá? Isso é um exemplo. Por exemplo, eu tive que escolher, né? Não dava para eu fazer tudo. Então, eu fechei o sábado o consultório. Mas é isso aí, a gente tem que fazer as escolhas, né? E eu acho que esse trabalho aqui do Clube do Capital Cerebral vai ser muito... vai ter um retorno pessoal também, acho que é muito bom. Porque quando eu pego pessoas, assim, bastante adoecidas aqui na clínica, eu não consigo, às vezes, ter esse tipo de conversa que eu trago aqui pra vocês, né? Eu preciso tirar a pessoa da crise, eu preciso trabalhar com ela em outro momento da vida dela. E aqui, tanto nas lives, nas aulas e lá no clube, eu tenho certeza. É uma chance que eu tenho de conversar e talvez fazer um trabalho assim, talvez não, fazer um trabalho de prevenção, de mostrar para as pessoas aquilo que eu falei lá atrás. Eu sei o jeito certo, eu já estudei, eu já vi. É como que faça e veja, sabe? Então, é por isso. Voltando à questão das informações. Então, eu vinha falando para vocês do termo infobesidade. Hoje nós temos um acesso muito grande a muitas informações. E daí o que acontece? É que a gente começa a consumir muito conteúdo, isso acaba sobrecarregando o nosso cérebro. Porque muito conteúdo não é a melhor forma do cérebro aprender. Nosso cérebro aprende muito pela prática. A teoria é importante, mas a prática ela é essencial para que esse aprendizado seja duradouro, para que ele se transforme em uma memória de longo prazo que pode ser evocada a qualquer momento, pode virar novamente uma informação online. Senão você fica ali perdendo muito tempo. Tempo e atenção são duas coisas que ninguém pode se dar o luxo de perder. Para mim, uma pessoa rica é uma pessoa que tem tempo e uma pessoa que consegue prestar atenção às coisas. Isso aí para mim é riqueza. Então, quando a gente começa a consumir muitas informações, a gente acaba gerando mais problemas. Entenda, o nosso cérebro, ele tem dificuldade em escolher quando ele tem muitas opções. Então, você ficar procurando muita informação aleatoriamente vai te gerar mais estresse. Já aconteceu com vocês? Outro dia, minha amiga falou exatamente isso pra mim. Posso te dar 2 exemplos que aconteceram recentemente. Tenho uma colega que tá investigando algum problema da filha dela, assim, alguma questão se é um TDAH, se é um transtorno opositor desafiador, algo desse tipo, né? Ou até talvez alguma outra dificuldade escolar e tal. E ela falou, Ju, eu simplesmente parei de ver, parei de seguir as pessoas que falam sobre isso, porque tava me deixando, assim, muito ansiosa. Tudo que eu lia, eu achava que a minha filha tinha. Então, a gente fica dando essas informações, o cérebro começa a entender que aquilo é muito relevante. Então, ele vai prestar mais atenção ainda nisso. E ela ficou completamente perdida. Então, ela parou. E uma outra amiga minha, que essa, no caso, acho que eu já até falei dela aqui numa outra live, porque ela tá tentando engravidar. E daí ela fica consumindo muito conteúdo, assim, de mulheres que tentam engravidar, que fazem tratamentos para engravidar, de médicos que falam disso. E daí ela fica perdendo muito tempo. Ela fica, assim, com a atenção dela totalmente sequestrada. Em consumir esses conteúdos que não resolvem o problema dela, não, na verdade, tiram o tempo, a energia dela, né? Ela fica ali paralisada e ela ainda me falou, quando eu vejo uma pessoa que tentou, não deu certo, eu fico arrasada. Ela ainda fica muito mal de ver os casos mal sucedidos. Então, eu falei, por favor, deixa de seguir, para de ver isso. Então, é isso que a infobesidade faz com o nosso cérebro, ela incha o nosso cérebro de informações. E como esses conteúdos usam muito a questão do neuromarketing, que é tanto da gente ser manipulado pelo nosso medo, quanto pelo prazer rápido, a dopamina rápida, então o cérebro tem dificuldade de sair disso, tá? Então, por favor, olha,
Tem até um reel meu aqui, depois eu sugiro que vocês vejam, que chama Para Quem Não Tem Tempo de Nada. E é um tutorial pra gente regular o uso de redes sociais, tá? E outra coisa também, viu, gente? O lazer passivo, que é o lazer de tela, ele desgasta o cérebro. Então pensa, você tá lá tentando ser mais produtiva, tentando melhorar a sua atenção. E daí você chega a achar super cansada sexta-feira à noite, ao invés de ter aquela boa noite de sono, que é o que vai ajudar seu cérebro a restaurar, a formar memória, a filtrar toxinas, a liberar a melatonina, o neurônio expressar o receptor de melatonina na hora certa. Você fica lá, às vezes, horas em tela. O que vai acontecer? Você vai gastar ainda mais, desgastar a circuitaria de atenção. E não vai descansar. Então é uma bola de neve. Você está mais cansado ainda. Né? E daí vai com aquela coisa de ter que comer açúcar, para o cérebro ter dopamina, para ele dar conta de estar acordado. Vai pro café, que é o estimulante em excesso da ansiedade. Entende? Eu já sei, não precisa falar, eu já sei que é isso que acontece. Então, cuide, tá? Porque o lazer passivo, o lazer de tela, depois de 30 minutos, ele já cansa. Ele não restaura nada. Ele só usa mais ainda os neurônios que você precisa usar para outras atividades. Meninas, outra coisa que eu queria trazer aqui hoje é a linha de Losada, ou seja, para sermos produtivas, precisamos ser mais felizes, tá? O Losada, ele foi um psicólogo que falou isso. Ele observou que as interações positivas, elas nutrem o nosso cérebro, tá? Nós precisamos focar no processo e não em resultados. Então, como eu falo pra vocês, quem não entende o jeito que o cérebro funciona, não acerta tanto. Porque você precisa entender os processos. Às vezes eu vejo lá em casa, eu e meu marido, nós temos assim, diante de um comportamento dos meninos, eu sei que isso aqui não pode ser feito desse jeito, né? Não faça tal coisa, não fala desse jeito. Por quê? Porque eu sei. E daí eu vejo que ele trabalha em outra área, né? Que eu também não entendo nada, óbvio, né? Do que ele faz, assim, na especialidade dele. Então, eu respeito, né? Cada um com seu conhecimento. Mas eu conheço mais, muito mais, de comportamento humano. Então, por conta disso tudo, eu preciso contar pra vocês que hoje em dia, quem investe no seu cérebro está investindo muito no seu futuro. E no presente aqui agora, o mundo mudou, vivemos uma era digital. Muitas coisas que a inteligência artificial substitui, o nosso cérebro ela não consegue. Então, é muito importante isso. A Organização Mundial de Saúde já falou, desde 2022, o cérebro ele é uma prioridade global de saúde e investimento nele, tá? Então, eu preciso contar para vocês mais um pouquinho do meu Clube do Capital Cerebral. Ele é feito para pessoas que buscam aumentar sua produtividade com equilíbrio. Então, são 6 módulos. Nós começamos quinta-feira agora, dia 29 de agosto, às 20 horas pelo Zoom. Cada módulo dura 15 dias. Então, é assim, ó. Aula prática. Já recebe as ferramentas, a gente já treina. Depois de 2 semanas, a gente já vai para outra habilidade cerebral. Eles são distribuídos em 3 meses. Eu vou liberando os módulos conforme a gente vai evoluindo no curso. Mas estará disponível por 1 ano. Então, claro que se você não puder uma quinta-feira ou outra estar lá comigo ao vivo, a aula ao vivo fica gravada e disponível por 1 ano também, tá? Vamos lá. As nossas ferramentas, nós temos um suporte super acessível, né? Então, as meninas do suporte estão ali no WhatsApp, no e-mail, no Instagram. Assim que entrar no clube, é pela Hotmart, você já vai ter um login e senha da plataforma e lá você já vai encontrar 2 mensagens minhas muito importantes que já vão te preparar para essa nossa aula de quinta-feira, tá? Os módulos e, como eu já falei, as próprias ferramentas a gente vai liberando, são ferramentas em PDF, então vão estar com você daí para sempre, né? E na primeira quinzena de setembro a gente já começa no foco. Tirar distração, fortalecer seus objetivos, planejamento e metas realistas. O foco melhora a nossa desatenção, pra gente não ficar perdida, perdendo tempo e energia e saúde. E é claro que ele vem em primeiro lugar, porque assim que a gente estabelece o foco, daí todo o resto do curso vai super bem. Né? Nosso segundo módulo, assertividade e inteligência coletiva. Assertividade eu te expliquei antes, né? Que é em relação à comunicação. É a segunda quinzena de setembro. E a gente vai falar de comunicação, técnicas, pra gente conversar melhor, falar dos nossos sentimentos. E
também a inteligência coletiva. Por quê? O que é inteligência coletiva? Muitos cérebros pensando juntos. No nosso curso, a inteligência coletiva vem através da minha especialidade, do nosso time de especialistas e da nossa comunidade, de várias pessoas juntas com o mesmo objetivo, trocando experiências. Isso é muito poderoso, o sinergismo que isso gera. O ser humano tem essa capacidade de aprender com o outro. A inteligência artificial, não. Então, como falo para vocês, né? O cérebro é um novo petróleo. Em outubro, começamos o terceiro módulo, autocontrole, como eu falei, extremamente importante nos dias de hoje. As pessoas estão perdendo suas vidas por falta de autocontrole no digital, no uso de substâncias. Tem que ter. Então, a gente precisa de estratégias, saber como não cair nessas armadilhas, tá? E daí você não vai ficar mais se sentindo arrasada porque programou uma coisa e sem autocontrole, quando viu, perdeu o dia e não fez nada. Não, isso acabou. Quarto módulo, metacognição, que eu falei ali no início, não sei se todo mundo estava aqui, que é o cérebro se observando. Isso é extremamente importante. Tem pessoas que não sabem nem falar o que sentem. E isso é um déficit de inteligência emocional muito grande. A gente tem que aprender a observar nossos pensamentos, nossas emoções e lidar com as preocupações. Então, assim, é a gente ajudar as áreas cerebrais que são mais superiores, que têm mais autocontrole, digerir a nossa emoção. Tudo isso tem técnica. Quinto módulo, empatia e generosidade, a primeira quinzena de novembro. Doutora Ju, o que tem a ver empatia e generosidade com produtividade? Tudo a ver. A gente precisa ir além da superfície, a gente tem que olhar para as pessoas com empatia. E são essas duas qualidades do cérebro humano que vão resolver problemas complexos, que sozinhos nós não conseguimos. Nós temos que aprender a olhar para as pessoas e para nós mesmas com empatia e generosidade. Então, esse módulo eu falo não só de empatia com o outro, tá? Com a gente também. Autocompaixão, aceitação. Não é vitimização, não é mimimi, nada disso. É você ter aceitação. Sexto e último módulo, resiliência e criatividade, a segunda quinzena de novembro. E daí sim, nós vamos conseguir trabalhar a criatividade, inovação, que isso está muito atrelado à produtividade, cada vez mais valorizado nos dias de hoje. Sair do piloto automático, ter novas ideias. Então, entenda, para ser criativa e resiliente, você não pode andar no tanque de reserva, tá? Quem já anda no limite o tempo todo não consegue enxergar soluções para os seus problemas e também não consegue ser resiliente. Você tem que ter reserva. Reserva do quê? De lazer, de descanso, de saber o seu valor, de ter uma ansiedade controlada. Se não tem isso, você facilmente será presa. Do quê? Dos desafios da vida, do estresse, das coisas que nos acontecem. Então, a gente tem que saber isso, sabe? Tem que se cuidar. Isso aqui, gente, é o tipo de conteúdo que não é dado, né? Quase nas escolas. Mas a gente precisava aprender isso desde a infância. Como nós não aprendemos naquela época, vamos aprender agora. Sempre há tempo. Invista em você. Você vai parar de se sentir incapaz, de que não tá dando conta. São todas habilidades que vão trazer no final mais autonomia para você continuar neste caminho. E é o que eu te falo, são 3 meses. Eu tenho certeza que você vai sair desse curso muito melhor do que você chegou. E você vai conseguir levar isso para sua vida e ensinar outras pessoas também, viu? Bom, chegando ao final do nosso 6º módulo, nós encerramos com uma aula ao vivo também, para a gente aplicar as escalas novamente, para eu ter o feedback de todo mundo, né? Ah, meninas, eu não falei, mas a gente também já tem uma comunidade no Instagram só para quem já tá no curso. Então, as primeiras meninas já estão lá comigo, já foram entrando aí esse final de semana. E então, a gente vai ter esse ambiente seguro, tá? Por que seguro? Porque só entra quem tá inscrito no clube. E lá eu trago material extra, vídeos e conversa. A gente vai se acompanhando lá. A gente vai ter alguns desafios aí ao longo dos módulos também. E lá que a gente vai colocar os resultados, né? E ir conversando, tá? Tudo isso que eu falei pra vocês, facilmente podia sair por R$3.000, assim, porque só as minhas horas de aulas ao vivo, se fosse aqui no consultório, por baixo seria isso. Mas eu quero muito mostrar pra vocês que esse método funciona. Então, como eu quero, assim, o maior número de pessoas junto comigo, pra gente criar esse movimento, o curso Clube do Capital Cerebral vai sair por R$497 à vista no cartão, ou em 12 vezes de R$49,60. E eu trago uma garantia
de 60 dias. Então, em 30 dias não tá satisfeita, a gente reavalia, eu te dou 1 hora de mentoria comigo pra gente ver o que tá acontecendo. E sim, mais 30 dias você sentir que não teve mesmo e a gente aplicando as escalas não melhorou a produtividade, você recebe seu dinheiro de volta. Mas é só até terça-feira. Por favor, meninas, se coloque em primeiro lugar. Pensa que é um momento de virada da sua vida. Invista em você, na sua produtividade, com equilíbrio. E eu tenho certeza que vai transbordar para todo mundo que tá perto de você. E é isso, tá bom, queridas? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. E quero vê-las quinta-feira pelo Zoom, dia 29 de agosto. Um beijo grande.